primeiro? Maravilha. Tá bom assim? Tá bom assim? Vamos lá. Então vamos fazer a leitura de Êxodo 25 primeiro. Tá melhor aqui, né? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Né? Onde é esse versículo aí? Vamos lá, vamos continuar. Pode seguir. E esta é a oferta alçada que receberei deles: ouro e prata e cobre, e azul, púrpura e carmesim, e linho fino e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário. Preste bem atenção nesse versículo, que vai ser o ponto inicial. Qual o versículo que está aí? Vocês estão acompanhando aí? Aparece em cima aí. Ah, tá. Parece em cima, né? É meio antigo, não está habituado a isso, né? Então, versículo 8. E me farão um santuário. Quem está falando isso? Quem está falando esse versículo? Deus. E me farão um santuário, para que eu habite no meio. Vou ler de novo. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Preste bem atenção que esse estudo, meu irmão. O cristão que entende esse estudo aqui nunca mais é o mesmo. Talvez nós já tivemos estudos tremendos, e como o nosso presbítero falou, a nossa igreja está amadurecendo biblicamente, isso é glorioso. Ruim é quando tu vê o negócio andar para trás, aí dá até desânimo, né? Mas quando você vê o amadurecimento da igreja, isso faz com que a gente continue, se esforce. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Vamos lá para trás. Só vou dar uma passadinha. Deus chama Abrão, como nós sabemos, em Gênesis 12, fala: Abrão, sai do meio da parentela, da terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá começou Israel. Ok? Com Abraão começou Israel. Aquela nação Deus escolheu e constituiu por povo seu. Esse povo nós conhecemos da história, né? Vai ficar escravo lá no Egito com o faraó, tomando chibatada, sendo oprimidos. Deus, por amor do seu povo, envia as pragas, o povo é liberto, né? E vai para a terra prometida, no caminho para a terra prometida. Então Deus, ele começa a demonstrar o seu cuidado para com o povo. Nós falamos aqui, não sei se foi no estudo passado, que havia uma coluna de nuvem, né, para guiar o povo e se manter como sombra devido ao sol escaldante, uma coluna de fogo. Ou seja, ao longo da história que a gente sabe, Deus sempre demonstrou o cuidado, enquanto o povo dava para Deus murmuração, né, rebeldia, e enchia a cabeça de Moisés, e Deus respondia, né, com seu amor, com seu cuidado, porque era um povo escolhido por Deus. Então, dada essa história, vai se manifestando ao longo dos anos. E agora, Deus decide dar uma ordem a Moisés. Nós lemos a partir do versículo 1 alguns utensílios, né, que nós acompanhamos aí. Vê aí, no versículo 2: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. E aí a gente começa a entender, né, Deus direcionando a Moisés. A gente precisa ter esse entendimento bíblico. A gente não pode ler igual está lendo. Deus está dizendo a Moisés aqui, e Deus dizendo: qualquer homem que
voluntariamente, ou seja, se for o desejo do seu coração, me trazer as ofertas. Então Deus começa, vocês estão entendendo, gente? Aí pede ouro, pede prata, linho fino, pelos de cabra. Então não dá para a gente detalhar isso aqui, porque não é tanto o nosso foco aqui. Então Deus pede ofertas. Para que Deus pede as ofertas? Para que Deus está pedindo esses materiais que depois vocês leem com cuidado? Por que Deus está solicitando que o povo traga esses utensílios, esses materiais? Aí ele revela o seu propósito no versículo 8. Cadê o versículo 8 aí? Deus revela este propósito, cujo título é, nas Bíblias tem título, Ofertas para o Tabernáculo. Deus revela esse propósito aqui. Depois vocês trouxerem tudo isso, e me farão um santuário. Vamos lá, gente. E me farão um santuário. E habitarei no meio deles. Isso é profundo. Oh, depois que der tudo isso aqui, vocês, tudo isso, Deus está dizendo, tudo isso que eu estou solicitando Moisés para que o povo traga, é porque vocês me farão um santuário, um templo, para que, e aí a gente precisa entender a aplicação dessa palavra. Deus não está dizendo para que eu habite no templo, para que eu habite no santuário. Vamos entender isso. Deus está dizendo para que eu habite no meio deles. Deles quem? Do meu povo. Ok? Para que eu habite no meio do meu povo. Essa primeira ação de Deus demonstra alguém que quer se relacionar com o seu povo. Porque o pecado nos afastou de Deus, como foi bem ministrado pelo nosso presbítero Alessandro. O pecado nos afastou de Deus, nos deformou. E como Deus, Ele não tem, Ele não compactua com nada que envolve o pecado, então nós ficamos distanciados do Senhor. Então Deus direcionava a sua voz, que no jardim era uma voz próxima. Quando Deus falava com Adão, Deus visitava Adão. Correto? A presença de Deus não causava medo. Gente, esse estudo nós vamos mergulhar muito fundo nisso aqui, oh glória. A presença de Deus descrita no Éden não causava medo, não causava o temor no sentido declinado ao medo, sim ao respeito. Por quê? Porque o homem estava na sua forma original, não estava na sua forma caída. Então ele tinha relacionamento, ele entendia Deus, porque no homem não havia o pecado. Então Deus visitava, a gente via relacionamento. Deus visitava o homem. E aí, como é que está aí? Comeu fruto, tinha relacionamento íntimo e próximo de Deus. Quando o homem caiu, o homem se escondeu. Porque quando Deus foi no jardim, Adão se escondeu porque estava nu. Então a gente começa a ver aí o que o pecado trouxe à humanidade: um afastamento. Aí o homem começou a olhar Deus de uma forma diferente. Então esse povo que Deus está propondo um relacionamento tinha um temor declinado ao medo, porque Deus só falava com Moisés. O relacionamento de Deus era com Moisés, e o povo temia, porque o pecado os afastou de Deus. Então Deus está propondo aqui, primeiro, para que eu habite no meio deles. Então Deus está propondo aqui a construção de um santuário, a construção de do que nós conhecemos como tabernáculo, como aquela que seria aonde Deus iria se manifestar. Quer ressaltar alguma coisa até aí? Interessante também a parte geográfica, olhando de mapa mesmo, tá? Quando ele fala
habitarei no meio deles, é uma questão geográfica também, tá? Não sei se vai ter mapas depois, mas é uma questão de medidas, como eu estava falando. O átrio, junto com o tabernáculo, suponhamos aqui, não, ele estaria aqui, uma medida escolhida por Deus, e tudo representava ali as 12 tribos, né? Existia uma preocupação muito grande em Deus. Se você pegar 4 pontos e dividir, né? Você vai dividir por 3. Isso, correto? 3, 6, 9, 12 tribos. Ele estava aqui até ensinando da forma que ele queria. Ele queria o átrio, o tabernáculo aqui dentro, e ele pediu para que 3 tribos, 3 tribos, 3 tribos e 3 tribos juntando, ou seja, as 12, tá? E que é no meio dele, em todo sentido. O tabernáculo estava centralizado. Talvez seja uma coisa... Por que saber disso? Porque existia uma preocupação muito grande em cada detalhe que Deus escolheu. Não poderia ter 5 ou 4 ou 2. Tinha que ser tudo exato. Não tinha divisão entre. Existia justiça, existia... aí ele vai se falar do sacerdote, do sumo sacerdote, quando eles foram colocados para tomar conta do tabernáculo, mas existia uma preocupação, do modo geral, entre que o centro das 12 tribos, o centro era o santuário de Deus. Então, da onde que se você olhava, você iria ou ver, de onde você estivesse, ou ver o tabernáculo rodeado por 12 tribos. Muito bem, oi. Estou mostrando aí a imagem do santo. Assim. Aqui tem assim, quando a questão do tabernáculo, o tabernáculo é uma tenda. O povo migrava, o povo fazia migração até chegar à terra prometida. E se a gente for olhar aqui, a gente vai olhar que existia, talvez, vamos dizer, pequenas ruas e uma grande avenida, vamos dizer assim, de uma forma que seria mais fácil de entender. Aqui seriam essas divisões mesmo. Seria perfeitamente que uma tribo viesse daqui para cá, 3 tribos daqui para cá, mais 3 daqui para cá, para fazer essa formação perfeita, essa divisão perfeita. E tem um propósito também, acho que o pastor vai entrar nisso, mas já para falar sobre a questão de tendas, era um povo que migrava. A função desse povo era migrar mesmo. Eles permaneceram 91 dias nessa função de tendas. Ao restante da caminhada a encontro à terra prometida, eles recolhiam todas essas tendas e migravam para a terra. Então tudo era recolhido. E uma das formas que Deus pediu é que tudo isso aqui, existe aqui coisas que é super pesada, coisas que, né? Mas tudo isso aqui é desmontado. Até nisso Deus pensou de uma forma que esses homens iriam trabalhar para desmontar e montar perfeitamente, porque eles estavam onde? No deserto, onde que tudo era escasso, onde uma ferramenta, se ela se perdesse, tudo isso foi bem pensado. Então, às vezes a gente pensa muito no lado espiritual da coisa, de tentar pegar o tabernáculo e espiritualizar de uma forma, mas você vê que se você começar a entender até uma geografia, até uma forma que Deus pediu para se colocar, você encontra a espiritualidade de Deus, que é o quê? Na perfeição. Qual é essa perfeição? Essa divisão perfeita em cima de um povo que já estava acostumado a trabalhar com tendas. Muito bem. Então, o nosso presbítero já deu uma boa abertura aí do que nós vamos falar, né? Gente, são muitos detalhes. Nós não estamos falando de um arquiteto humano limitado. Nós estamos falando de um Deus que ordenou a construção de um templo milimetricamente determinado, e tudo isso aqui, tudo que nós vamos falar, tudo isso
simbologia profunda e tremenda. Não ia ser aceito se uma dessas colunas aqui estivesse fora do esquadro. Deus não aceitaria. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Deus deu as medidas. Não vai dar para a gente tratar as coisas, já é 5 para as 9, para as 8. Não vai dar para a gente tratar questões de medidas, mas o estudo, ele é uma porta, é uma porta que a gente abre para que vocês continuem a estudar nas suas casas. Ok, gente? Amém, gente? Amém. Pronto, então vamos seguir. Deus então começa a solicitar as ofertas, porque a partir de então, Deus daria, a partir do capítulo 25, ok? Deus começaria a dar a Moisés o que ele queria, os utensílios, os tecidos, as formas, tudo o ritual que aconteceria. Oi, Márcia. Nessa época, nesse tempo, quando foi construído esse tabernáculo, já se falava da Arca da Aliança? Calma aí, que nós vamos estar muito apressado. Calma aí. Nós vamos chegar lá. Quer acabar com o nosso cronograma? Vamos seguir. Então, o que acontece, gente? E Deus dá toda a ordem para Moisés. E Deus começa a falar primeiro da madeira que Deus gostaria. Moisés, pega qualquer madeira, não é mais fácil? Pega a madeira ali da esquina, pega outra madeira. Não. Deus quer que a madeira, na sua grande maioria, que seja utilizada, é a madeira de acácia. Tem alguma? Mas cadê a... Oxê. Põe aí aquela árvore de acácia aí. Seria um estudo para cada utensílio, né? Seria um estudo para cada utensílio, e não vai dar para a gente, né, tratar essa forma longínqua aí. Nós vamos dar uma passada básica para que vocês entendam. Pronto. Essa é uma árvore de acácia. A acácia, ela é uma árvore, como vocês podem ver na sua grande maioria, do deserto. Os marceneiros odeiam trabalhar com essa madeira. Os carpinteiros, Por quê? Porque é uma madeira dura, ruim de se trabalhar, cheia de nós. Então, eles rejeitam trabalhar com essa madeira, porque é uma madeira ruim. A pergunta inicial é: por que Deus escolhe a madeira de acácia para fazer toda a base de alguns utensílios e de algumas colunas, das colunas? Por quê? E a gente precisa entender que tudo que Deus mandou construir neste tabernáculo não era propriamente só para o tabernáculo, não era só para aquele momento. Deus estava querendo dizer alguma coisa com todos os detalhes. Repito, Deus estava querendo revelar algo com todos os detalhes deste tabernáculo. De um prego, Deus estava querendo mostrar algo. Então, o que Deus queria mostrar com essa madeira dura, rejeitada, do deserto, ruim de se trabalhar? Essa madeira é você, sou eu, é o presbítero Alessandro. Esse triunfalismo que se vende no Evangelho é um triunfalismo maligno, para mostrar um tal poder e conquista do homem que ele não tem. Ele não é o cetro do Líbano, ele é a acácia, madeira dura, cheia de nós, ruim de se trabalhar. Então a primeira coisa que Deus quer mostrar é que essa madeira, ela representa a nossa natureza. Graças a Deus, a igreja tem entendido, através da exposição bíblica, que a nossa natureza é uma natureza caída.
como nós falamos, Deus tinha relacionamento com Adão, Deus tinha intimidade com Adão, mas depois da queda o homem começou a se distanciar de Deus. Então, Deus pede para Moisés que o primeiro utensílio a ser trabalhado é esta madeira. Volta a imagem do tabernáculo para mim, por favor. Mas não daria só para ser a madeira crua. Porque se fosse somente a madeira que nos representa a nossa natureza caída, o homem, então seria algo baseado no homem. Tá a madeira ali, então esse templo sou eu. Mas em cada madeira, e não vamos ficar aqui, eu só quero primeiro iniciar. Em cada madeira dessa, das colunas, dos utensílios que nós vamos falar a seguir, Deus ordenou que fosse coberto com bronze. O bronze na Bíblia, ele representa a justiça de Deus, o juízo de Deus. Nós, ainda como madeira retorcida do deserto, ruim de trabalhar, Deus não nos olha mais como homens caídos, porque um dia alguém pagou essa dívida que o homem tinha. Então nós não somos, entre aspas, mais esta madeira na sua forma natural, porque quando Deus olhava o homem era essa madeira, era retorcida, cheia de nós do deserto, sem vida, madeira seca que não dá para trabalhar. Mas alguém na cruz do Calvário disse assim: a dívida está paga, está consumado. Então Deus, quando olha para nós, não nos vê mais como madeira de acácia. Mas entenda, Deus pede para Moisés colocar sobre essa madeira o bronze, para dizer que nós estamos justificados pela cruz. Há sobre nós a justiça de Deus. O bronze está dizendo que nós estamos justificados. Os irmãos estão entendendo até aqui, gente? Nós estamos justificados. Se fosse só a madeira, seria só o pecado, seria só o homem caído. Mas Deus manda, revista todas essas madeiras com o bronze. E o bronze na Bíblia, o cobre ou o bronze. Há uma discussão teológica, mas não é para o momento. Quer dizer, justiça de Deus. Nós estamos justificados por Deus. Vocês estão entendendo, começando a entender os símbolos aqui, gente? Então, quer tratar alguma coisa disso, Cristo? Então vamos seguir. A primeira coisa que Deus... Vamos começar por esse que nós podemos chamar inicialmente de quintal da casa, né? A casa está aqui, que é o tabernáculo, e esse é o quintal que nós, biblicamente, chamamos de átrio, ou pátio. Este átrio, as pessoas comuns poderiam ter acesso. Cada coluna dessa era revestida com bronze, com cobre. Ok, gente? Vocês estão vendo as colunas aqui? A imagem não está tão clara. Mas há colunas aqui de madeira de acácia, todas elas são revestidas com cobre, como nós estamos aprendendo que é a justiça de Deus. As argolas que seguram esses tecidos brancos, que nós já vamos chegar lá, eram argolas de prata. E essas colunas não estavam fixadas exatamente no chão, havia uma base sobre elas de prata. Ok, gente? Olha para mim para entender. Elas não estavam fincadas exatamente no chão, o bronze e a madeira no chão, não, porque o deserto representa o mundo. Ok? O deserto, quando nós falamos Egito, né? Nós falamos o quê? O mundo vai voltar para o Egito, né? Assim que diz. Então, o deserto representa o mundo. O cristão, ele não está como esta madeira de acácia, fixada no mundo. Há uma base de prata que fica
entre a coluna e... Você para apontar? Obrigado, viu? O professor já fala isso. Muito obrigado. Então, a coluna não estava fixada exatamente no chão. Havia uma base de prata. O que é prata na Bíblia? Redenção. Redenção. As argolas que prendiam esses tecidos, que eram de linho fino, elas eram de prata. Os pregos que iam aqui não eram pregos cruz, era de bronze. Vocês estão entendendo, gente? Não existe, Moisés não poderia fazer invenções ou coisas da sua própria vontade. Tudo aqui era simbólico. O cristão, como esta madeira revestida de bronze, porque ele foi justificado pela justiça de Deus, ele já não é mais acácia, ele nasceu de novo, ele estava morto, ele reviveu. Então ele não está enraizado no mundo. Há uma base de prata, que é redenção, que Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Então não estamos enraizados no mundo, nós estamos enraizados em Cristo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Isso aqui é muito profundo. Só para uma coluna dessa é um estudo. Isso aqui é muito profundo. Então Deus manda para a gente seguir, senão nós não vamos sair nem do átrio. Só vai interromper aí, meu filho. Então Deus manda fazer um átrio. Está aqui, eu até coloquei alguns. Vamos aí. Êxodo 27. Não precisa colocar não. O pessoal está com tudo, está com Bíblia aí? Êxodo 27. Para a gente não sair da imagem aqui. Versículo 9 ao 11. Lê aí, Véia Massa, você que gosta de ler. Lê aí, voz alta mesmo, bravo, bravo. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Lê mais uma aí, mais um 10. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas no longura serão de 100 côvados de comprimentos. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. As colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Pronto, muito bem. Então nós estamos na Bíblia, né? Até agora nós estamos na Bíblia, né? Então, o que deu todas as medidas aqui foi dada por Deus, exatamente. O número de colunas, os materiais, tudo. Coloca na sua cabeça uma coisa. Tudo isso aqui é simbólico. Uma agulha, dando no termo metafórico, é simbólico. Então Deus, pelas suas medidas, saiu uma forma retangular. Ok? Uma forma retangular. As cortinas, os tecidos de linho fino e as colunas davam essa forma retangular. Havia somente uma entrada. Havia somente uma entrada para o átrio. Aqui é o tabernáculo, ok, gente? Ok, gente? Aqui é o tabernáculo. Aqui não, aqui é o átrio. É o quintal da casa. Havia uma porta para entrar, só uma. Ô Deus, por que não fez uma porta lateral? Tem que dar a volta toda. Por que não fez lá atrás? Por que não fez uma janela para pular? Não, só tinha uma porta, uma. Por quê? Por que só tinha uma porta? Não dá para atacar isso aqui porque é de ferro, né? Então fica difícil. Vai, Donizete, não responda não que eu deixo isso aqui na tua cabeça. Viu? Por que só tinha uma porta? Uma porta. Só essa porta. Quem falou aí? Quem foi, Luan? Oh, glória. Oh, glória. Isso aqui não é porque queria uma porta não, gente. Deus está querendo dizer algo aqui. Há 1450 anos atrás.
1450 anos atrás, Deus estava querendo dizer algo com essa bendita porta aqui. Deus estava dizendo: só existe uma porta. Não existe atalho, não existe janela, não existe pular. Isso aqui tinha 2,5 metros de altura. Só uma porta. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Livro de João 10, 7 fala: tornou-se, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Você está entendendo? Eu sou a porta. Eu sou a porta, só um caminho, um acesso. Ninguém vai ao Pai a não ser por porta. Só que tinha um mistério nessa porta aí. Cadê minhas anotações aqui? Não, eu já me perco aqui. Minhas anotações aqui, que eu quase não trago essas anotações, meu irmão. Aí o negócio é ficar estreito. Oh Jesus, cadê? Está aqui. Essa porta tinha 4 cores. Essa porta tinha 4 cores. Deus ordenou que essa porta aqui tivesse 4 cores. Fazer verde, Senhor. Vamos fazer um amarelão aí. Vamos fazer um degradê aí. Vamos fazer um pretão aí, um cinza. Não era como Moisés queria. Não era como Moisés desejava. Tudo era milimetricamente detalhado por Deus. Esta porta, para entrar aqui dentro é o quê? Quintal. Não, mas é o nome, né, Márcia? É o átrio. Oi, Deus, né, meu filho? Fazer só um exemplo para simplificar o negócio, né? Não, mas então tem que vigiar aí, meu irmão. A Rita pregando, fala: o quintal, Jesus está. Aí pronto, aí lascou tudo, né? Misericórdia. Jesus é essa porta, não tem outra coisa. E aí, como é que eu sei que Jesus é essa porta? Por que eu sei que Jesus é essa porta? Aí Deus manda Moisés. Cadê? Vai lá, vamos lá, 27, Êxodo 27, 16. Êxodo 27, 16. Vamos ver se eu não errei aqui. Lê aí, irmão Marcelo, lê aí. Tu que gosta aí de falar alto mesmo? 27, 16. À porta do átrio haverá um reboteiro de 20 covados de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Olha aí. A porta do átrio. Haverá. Aí tá, como é o nome aí? Mas é porta, tá? Só a tradução que é diferente. Haverá uma cortina de 20 côvados. Azul, púrpura, carmesim e linho fino. Meu irmão, preste bem atenção. Azul. Quando a gente fala o azul, o que a gente pensa? Céu. Azul, céu. Pergunta para uma criança: qual é a cor do céu? Ela vai dizer azul. Por que azul? Porque da onde ele veio, ele retornará. Essa porta é quem? Jesus. Azul, porque da onde ele veio, do céu, de lá ele irá retornar. Nós estamos falando de 1450 anos atrás. Isso aqui é uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada. E aí nós temos também o carmesim, que é o vermelho. Olhando para a Bíblia, o que vocês veem vermelho? Os seres humanos comuns aqui não tinham ideia do que é o vermelho.
Isso não tinha sido revelado. Para eles, estou usando aqui a gente tem que ter cuidado nessa aplicação, né? É o tabernáculo. Para eles é o tabernáculo. Aquele momento era o tabernáculo. Aquele momento era o santuário. Mas na mente de Deus, ele estava querendo revelar algumas coisas à humanidade. Então ele fala: Moisés, põe vermelho também. Por quê? Carmesim vermelho. Por quê? Porque essa porta aqui verteu sangue. Essa porta verteu sangue na cruz do Calvário. O vermelho poderia ser para homens comuns uma cor comum. Mas para nós, quando olhamos na Bíblia, o que é o vermelho? É o sangue vertido da cruz. Por ele nós somos justificados e fomos comprados por preço de sangue. Então, azul do céu ele veio, retornou e voltará de lá. O vermelho é o carmesim, é o valor, né, do sacrifício da cruz do Calvário. A púrpura era conhecido nos tempos bíblicos como uma cor da realeza. Põe aí, pode pôr aí, pessoal, não demorar para achar. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9, está ZC. 9:9. Nós vamos ter que adiantar essa. Isso aqui é um profeta bem antes de Jesus, tá? Bem antes. Jesus não está na terra, nem não está vendo ainda não. Bem antes. Aí ele profetiza: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre e sobre jumentinho, filho de jumenta. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia! Se ia parecer louco isso? O que esse camarada está dizendo? Bota de novo. O que esse camarada está dizendo? De um rei montado num jumento? Que rei é esse? Aí vai vir uma carruagem cheia de pedra, não. Alegra-te, Jerusalém, passa. Eis que teu rei virá. A púrpura está dizendo, volta a imagem lá do templo.